Olá, paz do Senhor Jesus! No Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho do presbítero Wellington Costa. Ele que é um exemplo notável de fé e dedicação, que vivenciou o cuidado e a orientação divina em situações marcantes de sua vida. A história do presbítero Wellington é uma poderosa demonstração de como Deus guia e fortalece seus servos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, nós encontramos o seguinte versículo: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então prepare o seu coração para se inspirar e ser abençoado com o testemunho e a trajetória do nosso convidado de hoje. O Lição de Vida já está no ar. Wellington Costa de Araújo nasceu em 1978 na cidade de Recife, Pernambuco. Filho de José Florencio de Araújo e Vera Lúcia Costa de Araújo. Desde o seu chamado para a salvação até o seu chamado ministerial, Wellington experimentou a presença e o cuidado divino em momentos de lutas e grandes desafios. Sua trajetória tem sido marcada por uma profunda consciência de fé e uma dedicação incansável à obra de Deus. Um testemunho de perseverança e transformação espiritual que edificará o seu coração. Todos os detalhes deste impactante testemunho você confere agora no Lição de Vida. Amém. Nós já queremos saudar o nosso convidado de hoje, o presbítero Wellington. A paz do Senhor. Presbítero, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Thalita. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa. Amém. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial, onde Deus irá falar aos nossos corações através do seu testemunho, presbítero. Então, fique bastante à vontade. Eu queria já saber um pouquinho como foi que Deus entrou em sua vida, como foi que o senhor se converteu. Eu sei que foram 2 períodos que marcaram aí, né, a sua conversão. Houve um primeiro período e um segundo. Então, o senhor nasceu em um lar evangélico? Sim, eu nasci num lar evangélico. A minha avó, ela era evangélica, não é? É evangélica, graças a Deus. Jesus ainda a mantém com vida para me dar essa honra. O privilégio dela também ver o fruto, né, da sua dedicação no ensino do evangelho a gente. E aí, minha família, alguns se afastaram, minha mãe se afastou. A minha avó sempre perseverante, me levando para a igreja, me acompanhando através de criança. E aí, com a fase da pré-adolescência, né, foi chegando aquele momento que a gente não tinha mais aquela vontade de ir à igreja, mas a palavra ficou semeada. E graças a Deus, ela continuou firme no meu coração, até o ponto de que Jesus resolveu chamar e eu dar ouvido e voltar para a casa do Pai. Amém. No período em que o senhor se afastou, houve uma história curiosa do senhor querer aprender música, né, na igreja, mesmo estando distante. Eu queria que o senhor relatasse para a gente. Isso, irmã Thalita. É bem interessante porque eu sempre tive desejo de aprender a tocar teclado. E na igreja, minha mãe, que já fazia parte, já tinha voltado para Jesus, já fazia parte de um conjunto, foi quando ela me comunicou que o maestro do conjunto, na época, ele estava ensinando a alguns adolescentes. E aí ela sabia do meu desejo e ela perguntou se eu queria aprender. Então, se ela que queria, ela falou com ele, ele permitiu que eu entrasse, mas ele não sabia que eu não era crente, né? Mas, mesmo assim, eu fui, passei um período aprendendo, tocando teclado lá com ele. Foi quando ele soube, através de uma conversa lá, não lembro como, mas ele disse que não poderia estar ensinando a pessoas que não fossem evangélicas, né? Aquela exceção foi aberta apenas para alguns jovens. E aí, minha mãe insistiu muito, disse, deixe ele. Através dessa obra aí, quem sabe, Deus chama ele de volta. E aí nós fomos, e graças a Deus não cheguei a aprender a tocar teclado, tenho uma noção, mas graças a Deus foi um período muito bom, onde ali eu aprendi as músicas, Deus falou comigo através dos louvores, que ele estava ensaiando, e pouco tempo depois, quando houve a conversão, eu acabei entrando no conjunto. E ali eu vi que Deus já estava me preparando para aquele momento. É verdade.
E a sua conversão, de fato, se deu, ser um pouco mais velho, ainda na juventude, não é? Mas através de um colega, não é? Isso. De escola, foi isso? Isso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sua avó também, que teve um papel muito importante em sua vida, mas eu queria falar dessa segunda etapa, que foi a conversão de fato, genuína. Acho que foi quando o senhor teve um encontro pessoal com Jesus. Eu queria que o senhor contasse pra gente. Perfeito. Eu tenho um amigo, não é, de escola, um amigo muito íntimo, que a gente era muito colega mesmo, eu ia para casa dele, ele ia na minha. E um certo domingo, ele foi à igreja e na segunda-feira, quando nos encontramos na escola, percebi ele diferente, mais calmo, pensativo. E aí a gente sempre brincava, era muito alegre, eu perguntei a ele o que foi que houve. E aí ele chegou para mim e disse que havia ido para a igreja na noite anterior e lá se converteu. E aí eu disse a ele, graças a Deus, que coisa boa. E ele contou um pouco da experiência, da mensagem, quando ele disse que o pastor pregando falou para ele assim, falou para a igreja, né? Dizendo assim, sobre a cruz de Cristo e que a cruz de Jesus não era para Jesus. Ele disse, a cruz de Jesus era para nós. Essa palavra que ele estava dizendo para mim, sem saber, ele estava me evangelizando. Então aquela palavra ficou no meu coração muito forte. Eu passei um período ouvindo aquela palavra, batendo forte no meu coração, dizendo assim, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para mim. Ao ponto de que eu ia para alguns eventos, e naqueles eventos que ali que Deus não estava, como eu ia muito para campo de futebol, que eu gostava, algumas festas, e ali quando vinha esta palavra, eu gelava, e eu dizia, Jesus, se tu voltares agora. Como eu fui criado no lar evangélico, conheci a verdade, fiquei muito triste naquele momento, mas aí, mesmo assim, fui relutando. Quando mais na frente, chegou realmente a oportunidade de que o Senhor marcou um encontro, e nesse encontro eu não tive como resistir. E aí eu tive que me render aos pés do Senhor. Havia um grupo e visitava muito a casa da minha avó. A minha mãe já fazia parte desse grupo. E lá eu participava também dos louvores, estava sempre presente, mas não tinha tomado a minha decisão ainda. Todos eles já me consideravam como crente, mas uma certa vez, neste dia marcante mesmo, um determinado irmão chegou para mim e disse que Jesus estava me chamando naquele dia. E ele dizia assim, Jesus está dizendo que é hoje. E eu dizia para ele, mas ele não falou para mim que era hoje. E ele insistiu e eu também dizia, no momento não é hoje. E ele foi algumas vezes no portão para ir embora e voltava. E dizia a mesma coisa. E da última vez eu lembro que ele foi e voltou com uma autoridade a mais e disse assim, mas Deus está dizendo que é hoje. E aí foi quando eu senti o impacto da palavra. E aí eu ainda disse para ele, é hoje? Ele disse, é. Aí eu disse, então é hoje. Aí caí de joelhos e entreguei a minha vida para Jesus. Isso no dia 23 de dezembro de 97. Costumo dizer que o meu Natal, todo mundo comemora o Natal no dia 25, o meu no dia 23, porque é o dia que Jesus realmente nasceu. Eu abri a porta e ele fez morada no meu coração. Que bênção, presbítero Wellington. E uma pessoa muito especial em sua vida, que levou o Senhor à casa de Deus, que esteve aí acompanhando, foi sua avó, né? Isso. A irmã Ivonete? Ivonete, mais conhecido como Nena. Muita gente conhece como Nena. Amém. Eu queria que o senhor falasse da importância, né, da irmã Nena na sua vida, o papel que ela desempenhou, inclusive, na sua vida espiritual, né? Para a glória de Deus, ela deve estar nos acompanhando hoje, né? Deus tem conservado ela em vida, né? Com certeza, irmã Thalita. Ela hoje está com 84 anos, lúcida, bem, graças a Deus, ainda fazendo a obra, cantando no PROAT. E ela foi aquela pessoa em quem Deus usou para orientar toda a família, os netos, os filhos. Alguns filhos hoje encontram-se afastados, mas todos conhecem a palavra, todos são tementes. E desde criança ela me levava. E eu lembro que eu ia muito para culto de oração, culto de doutrina. Era os cultos que ela me levava. Eu acho que é por isso que hoje eu sou muito apegado a esses cultos, porque foi nesses cultos que eu fui formado. Então ela me levava. Eu lembro que eu ia para os cultos de oração, ainda criança, não conhecia de hora. Ela dizia, fique aí quietinho. E ela dobrava o joelho e eu ficava sentado. E ali eu ficava inquieto, porque criança, aquele silêncio, né, não tinha o que fazer. Mas eu ficava olhando para o relógio. Não sabia de hora, mas eu sabia que quando o relógio ficava assim e assim, era hora de terminar. Então eu ficava olhando para o relógio. E aí, com o passar do tempo, fui chegando à pré-adolescência. E aí não queria mais ir à igreja.
E ela insistia algumas vezes, me levava às vezes forçado, mas chegou um momento que ela disse, você não quer ir, não vou mais insistir, mas pelo menos você conhece a verdade. Sabe o caminho que deve seguir. E não deixei de ir para a igreja, mas o temor continuou. E aí aquilo ali foi alimentando, ela sempre convidando, sempre falando. Minha mãe se voltou para Jesus, um tio meu também que estava afastado se voltou. E aí a família foi. Uma coisa interessante é que na minha rua é só família, quase a totalidade é família. Casas de herdeiro que foram construindo e só tem a ela de evangélica. E hoje mais da metade da rua servem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor costuma sempre brincar, dizer ali, só na sua rua já dá uma congregação. Que bênção. Eu fico feliz por saber que a minha avó foi a pioneira, né? Foi quem começou ali. Jesus hoje fez uma grande obra no meio da família. Amém. Eu imagino a alegria dela quando o senhor se voltou para Jesus nesse dia tão especial que foi, inclusive, na sua casa, né? Na minha casa ela estava presente. E minha mãe estava presente. Foi uma alegria. 2 dias depois eu ganhei a minha primeira Bíblia de um irmão. Ele me entregou a Bíblia e Jesus só tem me ajudado. Amém. Me ajudado. E graças a Deus e a minha avó, que está me ouvindo, né, que está assistindo a gente aí nessa noite, e certamente ela está muito feliz em ver o fruto da dedicação, do esforço que ela fez. Glória a Deus. Amém. Agora a gente vai falar sobre um momento muito marcante na vida do crente, que é o batismo com o Espírito Santo, que foi num círculo de oração. Círculo de oração. Nos conta essa experiência pra gente. Círculo de orações de Torrões de Fora. Me converti e comecei a congregar em Torrões de Fora, passei 2 anos lá. E aí, mais ou menos um ano, acho que em 98, mas não sem precisar a data, mas eu acredito que foi em dezembro. Quando eu sempre ia, desde que eu me converti, ia para o Círculo de Oração, e estava lá nesse dia, Círculo de Oração dirigido pela nossa irmã Lia, certamente também está nos assistindo, né? Conheço a irmã Lia, uma bênção. Né? E viu pequenininha, lá na torre. Amém, amém. Então a irmã Lia foi uma mãe de oração, me ajudou muito. E aí todo momento, todo círculo de oração que eu ia, seja ele da área ou fora, que era muito comum, né, irmã Thalita, se chamar no final para orar, para batizar, então eu ia. E às vezes a gente ouvia os irmãos, ele ficou queimado, está perto, e a gente sentia a presença de Deus, mas via que estava perto o batismo. Mas nesse dia específico, eu estava passando por uma situação muito difícil e eu fui orar mais por essa situação. E ali o irmão, ela chamou como de costume, e como eu sempre ia, eu não fui nesse dia. Fiquei no meu lugar. E o irmão que estava do meu lado disse, vá. Eu disse, vou não. Eu ainda disse a ele, se Deus quiser me batizar, ele vai me batizar aqui. E ele fez, mas não custa nada. E esta palavra foi que bateu forte. Ele disse, não custa nada. Eu disse, custa nada. E me levantei e fui. Mas dobrei meu joelho lá no altar e não orava para Deus me batizar, não dava glória, porque eu estava muito preocupado com a situação que havia passado, que estava passando naquele momento. Mas ali o Espírito Santo é lindo, né? Ele faz como ele quer, né? Faz como ele quer. E ali eu fui me emocionando, sentindo a presença de Deus. E menos esperei, ali fui batizado com o Espírito Santo. Deus me deu esse privilégio, esse presente. E quem não tem ainda, busque, porque é coisa maravilhosa, coisa gloriosa, o revestimento. É verdade. Com esse revestimento de poder, a gente tem mais ousadia, né? Para falar de Jesus, para se envolver aí na obra do Senhor. Eu queria, inclusive, saber como é que foi o envolvimento do Senhor na obra de Deus, né? O início aí na igreja. Eu sei que o Senhor fez muita coisa para Jesus, né? Continua fazendo, mas como é que foi o início desse envolvimento, presbítero? Eu sei que a senhora fala, mas é força de expressão nossa, né? Que a gente não... Por mais que a gente faça... Ainda é pouco. Pouquíssimo. É verdade. Mas desde que eu me converti, que eu me dediquei à obra. Era solteiro, tinha tempo, então comecei a trabalhar, a evangelizar, fiz o discipulado logo, concluí, fui para o evangelismo e comecei a trabalhar. Lembro-me que em Torrões de Fora, onde eu me converti, todos os grupos, todos os trabalhos que eu estava envolvido. Fazia parte de todos os trabalhos, podia contar com o irmão Wellington lá. O senhor chegou a ser até zelador, não é, presbítero? Foi. Zelador eu fui na congregação de Torrões 2, foi uma congregação... Foi o primeiro galpão que o nosso pastor Ailton, assim que assumiu, alugou. Foi na área 44. E aí, quando alugou esse galpão para uma nova congregação, e aí os irmãos de Torrões de Fora, alguns foram para lá
para dar início a uma obra ali. E foi quando o presbítero Joel Santos, que também está nos ouvindo, quero mandar aqui uma saudação para ele, ele nos chamou, ainda novo convertido ali, trabalhando, ajudando, ele viu nossa desenvoltura, nossa dedicação na obra, e ele perguntou se queríamos ajudar o pastor na obra ali, sendo o zelador daquela congregação. De pronto, eu aceitei, tinha tempo, vontade, né? A juventude. Sim. E fomos, e ali passamos um tempo como zelador e começaram a surgir outras oportunidades. Porque na congregação, como era uma congregação nova, eram poucos irmãos. Então ali automaticamente já surgiu a oportunidade de trabalhar com o conjunto. O presbítero Joel nos pediu para iniciar um grupo ali, um grupo pequeno. Você chegou a tocar teclado no conjunto que aprendeu, não? Isso, não. Mas colocamos um playback, e ali a gente começou, e eu lembro que ele disse assim, eu disse, presbítero, eu posso ajudar, mas eu não tenho desenvoltura para música. E ele disse, mas bota o playback, bota os irmãos para cantar e a gente arruma um maestro. Eu disse, tá certo. E eu lembro que ele disse assim, vou falar com o nosso pastor, que é o coordenador da área, para a gente arrumar um maestro, trazer alguém que entenda de música para botar para dirigir o conjunto. Mas fique aí. E aí, depois de 11 anos, quando eu saí, eu passei na congregação 20, mas com 11 anos que eu entreguei o conjunto, porque já estava servindo como diácono. Aí eu disse para ele, cadê o dirigente do conjunto? E aí ele disse, estou falando com ele, era você. Então começamos ali com o conjunto, depois fomos ensinar o discipulado, escola dominical, fomos professor de escola dominical, então ficamos envolvidos. Eu brinco até com alguns irmãos dizendo que eu só não fui dirigente do Círculo da Oração porque não deu tempo, né, de tanta coisa que a gente fez ali em Torrões 2, mas com muito prazer, com muita alegria, dando sempre aquilo que a gente pode fazer, porque eu sempre lembrava daquela palavra lá da minha convenção. Aquela cruz era para mim. Quando eu lembro o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez, para não só me salvar, porque Jesus poderia nos salvar, como alguns fazem, né? Está perdoado, mas você aí, eu aqui. Jesus nos salvar, mas não tem nenhuma comunhão com a gente, dizer, pronto, você vai para o céu, mas não quero conversa com você. Mas ele, além de salvar, ele nos adotou como filho. Nos ama, nos abraça, nos dá dom, batizou com o Espírito Santo. Então, o que a gente faz é pouco. Então, o que podia fazer, eu disse, eis-me aqui, pode, e como disse Paulo, né? Eu quero me gastar mesmo na obra. E graças a Deus que esse sentimento, esse desejo continua até hoje, Batalita. Glória a Deus, que bênção, presbítero. Eu tenho certeza que muitas experiências foram vivenciadas, né? 11 anos à frente de um conjunto, só à frente do conjunto. Isso. Né? 11 anos. E 20 anos lá na congregação. Né? O senhor deve ter visto muitos alunos de discipulado agora já, até dirigentes, né? Marcou aí uma geração, né, presbítero? Deus lhe deu esse privilégio, né? Privilégio. Para mim é uma alegria quando eu vejo alguns até dirigindo o trabalho, né? Como temos diáconos, auxiliares, dirigentes de departamentos, chegam na congregação, que hoje estamos ajudando nosso pastor, e ali fazem menção no microfone, né? Dizer que passaram por mim no discipulado e hoje estão ali. Eu fico muito feliz, porque eu vejo que a semente que plantamos ali, o Espírito Santo fez a obra, ele cresceu, deu lugar e hoje estão colhendo fruto. Para mim é uma alegria, Glória a Deus. Depois disso veio o chamado ministerial, né, presbítero? E o senhor, Deus lhe revelou através de sonho que o senhor iria sair de um lugar e ir para o outro? Houve uma revelação de Deus? Isso. Queria que o senhor contasse. Foi já para sair dessa congregação 20 anos. Mas ainda em Torrões 2 a gente... Deus nos chamou, né, chegamos lá, como eu disse, como zelador daquela congregação. Deus nos deu o privilégio de sair de lá 20 anos após, já servindo ao Senhor, ajudando nosso pastor como presbítero da igreja. Então ali, Deus foi nos chamando. Teve um período quando estávamos como diácono. Tivemos o afastamento do presbítero local, que era o presbítero Eduardo Aragão. Ele até deu o testemunho dele aqui, que ele ficou doente. E aí ele se afastou, foi a primeira responsabilidade que eu tive, assim, maior. Quando o coordenador da área, até então, o evangelista Liz Danai, ele nos chamou, informou da situação do presbítero Eduardo Aragão e disse, precisar da sua ajuda. O presbítero vai ficar afastado para se cuidar, eu vou querer que você tome conta dessa congregação. Então, aceitamos, como sempre, nunca dissemos não para a obra do Senhor, mesmo sabendo do desafio.
E ali ficamos. E graças a Deus foi uma experiência, não sabia eu que Deus já estava trabalhando para essa chamada maior. Então, passou-se o tempo, o presbítero retornou, ficamos ajudando ele ali ainda como diácono, ele voltou para exercer a função dele na congregação e ficamos dirigindo a escola, também em Torrões 2. Foi quando tivemos essa revelação, eu estava em casa. Antes dessa revelação, houve a revelação do ônibus, né? Isso. Quando o senhor estava dirigente do conjunto, que passou por 11 anos, né? E antes de ir para o diaconato, não é isso? Isso. Eu queria que o senhor falasse do ônibus, depois a gente chega nessa outra revelação. Estávamos já dirigindo o conjunto, já aí, nos 11 anos, né? E aí eu tive essa revelação, porque já estávamos chamados para o diaconato. E eu estava exercendo as duas funções. Estava muito difícil, porque atendendo escala, não podia estar atendendo o conjunto, né, na totalidade, como a gente queria e como a obra exige. Então eu não queria entregar o conjunto. Até hoje eu amo o conjunto. E eu dizia, eu não entrego. Eu não vou entregar o conjunto. Mas senti que estava pesando, estava chegando o tempo. E quando o Senhor me deu essa revelação, eu sonhei que eu estava dirigindo um ônibus e uma Kombi, 2 carros ao mesmo tempo. E como é que eu dirigia? Eu levava esse ônibus, descia, desligava ele, voltava e pegava a Kombi. E passava mais ou menos uns 100, 200 metros, parava a Kombi na frente, voltava, pegava o ônibus. Dirigia à frente da Kombi, então estava levando os 2 carros assim. E aí eu via meu irmão Rafael, nesse sonho, e eu dizia, Rafael, me ajuda aqui, porque eu estou levando esses 2 carros, mas desse jeito eu não vou chegar não. E dava a chave da Kombi para ele. E continuava com o ônibus. Quando eu acordei, Deus me fez entender que o ônibus era o ministério chamado para o diaconato e a Kombi seria o conjunto. E chegou o tempo de eu passar para alguém. E aí conversamos com o coordenador, na época, o evangelista Daniel Rodrigues. E aí explicamos a situação. A princípio ele relutou, porque graças a Deus a obra Deus estava fazendo prosperar. Disse, mas vamos segurar um pouquinho. Aí foi quando eu contei a revelação para ele. E aí ele disse, então realmente chegou o tempo. E aí passamos, ele passou o conjunto, o vice não queria assumir, disse que só ficava se eu ficasse. Eu disse, mas eu estou saindo, ele saiu também. Então o irmão que até hoje está lá, o nosso irmão Mário, quero mandar já uma saudação para ele também. E aí ele era o guitarrista, e aí ele disse que tinha chamada também e assumiu, graças a Deus. De lá para cá ele continua na direção do conjunto Torrões 2. É uma bênção também, para a glória de Deus. Glória a Deus. A gente vai falar já sobre a outra revelação, tá certo? Porque nós estamos chegando no momento do nosso intervalo, é um momento para os irmãos que estão nos acompanhando beberem uma aguinha, né? Estão recebendo da parte de Deus com certeza. E vamos continuar com o coração aberto, Deus vai continuar falando aos nossos corações. E você continua conosco, porque daqui a pouquinho nós estaremos de volta com Lição de Vida. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a alegria de receber o presbítero Wellington Costa, que está contando um pouco do seu testemunho, compartilhando conosco o que Deus fez e tem feito em sua vida. Presbítero, a gente encerrou o bloco anterior falando aí do seu chamado, né? O senhor passou muito tempo dirigindo conjunto, depois saiu dessa obra do conjunto, Deus foi trabalhando em sua vida, mas a gente quer conhecer um pouquinho de como o senhor encontrou com a sua esposa, né? A gente sempre pergunta aos nossos convidados, porque eu sei que Deus trabalha também, né? No meio do casamento. Como foi que o senhor conheceu a irmã Miriam? É isso? Isso. Com certeza está nos acompanhando também. Como foi o encontro com a irmã Miriam? A irmã Miriam foi coisa de Deus, né? Porque eu ia, como eu disse, na época de Torrões de Fora, eu participava de todos os trabalhos. Sim. Como eu tinha tempo, eu ia até para o Circo de Oração Infantil, eu ia também. E ela era a secretária do Circo de Oração Infantil. A princípio, pela postura dela, eu até achava que ela era casada, mas nunca tive interesse de namorar. Mas aí fomos nos aproximando, conhecendo, e foi quando eu soube que ela era solteira e eu era muito amigo do irmão dela, que eu nem sabia que era irmão dela. Sim.
E aí a gente foi conversando, através dele, nos aproximamos da família, a mãe dela, um amor de pessoa, nossa irmã Maria, que Jesus já aguardou também. E aí conhecemos a família e ficamos muito íntimos com a família, mas até então sem nenhum interesse de namoro. Mas foi quando uma amiga da gente em comum me procurou dizendo que tinha uma menina na congregação interessada em mim. E na época, novo convertido, não estava preocupado em namorar. E eu disse a ela que não estava interessado no momento, mas na conversa cria aquela curiosidade, né? Então eu perguntei quem era, e aí foi quando ela disse que ela era ela. E foi quando eu me aproximei mais, mas não tive ainda coragem de falar em namoro. Também não vi da parte dela, até fiquei na dúvida, será que é verdade mesmo? Mas não vi da parte dela esse interesse. Mas lembro que uma certa vez cheguei a falar de namoro para ela, ela disse, vamos orar. E aí estávamos orando. E uma vez minha mãe, nesse período, minha mãe estava em São Paulo, morando lá. E aí ela ligou para mim, como sempre ela ligava para perguntar como é que estava a família, como é que estava a situação em casa da minha avó. E aí eu respondi, e aí eu disse, estava tudo bem. Foi quando ela perguntou, você está namorando com Miriam? Ela conhecia a família também, né? Minha avó era muito amiga da mãe dela, era de caminhada, de andar junto, fazer a obra. E aí eu tomei aquele choque e disse, não, quem disse? Ela disse, não, porque eu tive um sonho, você namorando com a Miriam. Então foi quando eu disse, pronto, aí está confirmado. E aí fomos lá, falamos com o pai dela, só que houve uma preparação antes, que o pai dela era aquele pai muito rígido, né? Não deixava de jeito nenhum homem chegar próximo das filhas. E aí foi quando, através de oração, Deus confirmou na palavra. Fomos a um culto de oração, eu fui a um culto de oração antes de ir na casa dela, e lá também Deus confirmou através da palavra, através da mensagem. E aí tivemos coragem de ir lá. Falamos com ele, ele permitiu e começamos a namorar. Foi na época que ela foi também para Torrões 2, ser secretária da campanha. Sim. E aí já estávamos lá como conjunto, e aí ficamos congregando junto. E graças a Deus, Deus nos ajudou. E aí namoramos. Como é que foi o noivado? O noivado, acredito que a gente noivou com uns 4 anos de namoro, né? Meu sogro ainda estava vivo. Fizemos um noivado, graças a Deus, muito bonito. Jesus mandou muita coisa, a gente preparou, tivemos uma coisa linda na casa dela. E não sabia eu, né? Porque o meu sonho, o nosso desejo era que o pai dela participasse do casamento também. Sim. Porque era o sonho dele ver as filhas casadas. Ela tem 2, né? Que é a Miriam e a irmã dela, que é a Raquel. Então eu tinha esse desejo de dar essa alegria para ele, não só eu, ela também. Sim. E no noivado parecia um casamento o nosso noivado. Aí, como eu digo, que não sabia eu que ali era uma forma de Deus mostrar para ele o que seria o casamento, já que ele não iria participar. E um pouco tempo depois do noivado, ele chegou a falecer, mas Deus, ele mostrou, né, que honrou. Até ali, estava mostrando que estávamos honrando ela, honrando a família. Amém. E Deus nos honrou também até ali. Amém, presbítero. E aí veio o casamento, e com o casamento sempre vem a provisão de Deus, né? Sempre. Que sempre surpreende os seus servos. Sempre. Eu queria que o senhor contasse pra gente. Sempre. Meu casamento, uma vez eu tentei até entender e Deus me repreendeu, me mostrando aquela passagem de Davi, quando ele vai contar ao povo, ele vai tentar e Deus repreende ele porque ele não tinha que entender. Coisa que Deus faz, a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar por fé. E o meu casamento, eu lembro que na época eu estava trabalhando como porteiro, ganhando um valor não muito alto, salário, mas através desse salário Deus fez muita coisa. Através desse salário, praticamente eu construí a minha casa, paguei aluguel, porque quando nós casamos, passamos ainda 7 meses pagando aluguel e pagamos praticamente tudo. Mas sempre falta alguma coisa, e é nesse faltar que Deus ele age. O milagre de multiplicar o pouquinho que nós tínhamos, já era Deus mostrando que tinha poder para fazer, mas Ele queria fazer mais. Então Ele permitiu faltar para que a gente recorresse. E foi nesse momento que, quando faltou, que nós dissemos, não temos mais nada. Eu lembro de uma situação, Thalita, que alugamos o clube e a última parcela do pagamento do clube era no dia do casamento. O rapaz disse, você tem até o dia do casamento para me pagar, essa última parcela. Eu disse, foi por fé. Eu disse, paguei a primeira e disse, a segunda Deus proverá. E no dia do casamento eu lembrei, é hoje, Jesus. E aí fiquei preocupado,
Lembrei que tinha que ir no prédio onde eu trabalhava, que era próximo, para pegar alguma coisa, que a gente nesse dia estava de folga, resolvendo a questão do casamento. E aí eu fui com um colega no carro. Quando cheguei lá, uma irmã que trabalha lá, a irmã que era zeladora lá do prédio, quando ela me viu, Thalita, ela deu uma glória a Deus. Sim, irmão Wellington, graças a Deus que o Senhor chegou. Isso era tarde, o casamento era à noite, né? E aí eu disse, amém, irmã? Ela fez. Antes ela havia feito uma cotinha, né? Passou em todos os apartamentos lá pedindo para juntar e dar um presente. E, graças a Deus foi um valor muito bom que ajudou em muita coisa. E aí nesse dia eu não esperava mais nada. E quando ela me viu, ela disse, olha, alguns moradores que não deram algum tempo naquele período, deram agora. Eu estava, meu Deus, o Wellington casar hoje, como é que eu vou dar esse dinheiro para ele? E você justamente chegou. Irmã Thalita, foi justamente o valor do aluguel e do freezer que estava faltando ali. O freezer já estava lá, mas faltava pagar. Então ali eu disse, não tem como não agradecer a Deus, não reconhecer que Deus é Deus de provisão. Glória. Ele fez esse milagre, cuidou de nós. Também tinha uma questão da minha lua de mel. Sim. Foi outro milagre também, porque tinha um irmão que ele era militar, e aí foi quando ele disse assim, quando você casar, a lua de mel é minha. Eu tenho uma casa em Fernando de Noronha, e quando você casar, você vai passar a sua lua de mel em Fernando de Noronha. Então a gente descansou, né? Ficou feliz, mas um mês antes do meu casamento, ele era militar, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Então ele nos procurou e disse, olha, infelizmente, vou para o Rio de Janeiro e não vou poder cumprir a promessa. E eu disse, amém, meu irmão, Deus sabe de tudo. E ali ficamos preocupados, porque não tínhamos até então para onde ir. Sim. E acredito que 15 dias a uma semana antes do casamento, uma moradora desse condomínio onde eu trabalhava, ela me procurou e disse assim, o que é que você está precisando para o casamento? Eu disse, não precisa de nada, Deus já mandou tudo. Não, diga. Eu disse, não, Deus já mandou tudo. Ela fez, mas diga, tem alguma coisa que você está precisando. Eu disse, olha, para ser sincero, eu estou um pouco triste porque aí contei a história da lua de mel. Ela fez, olha, Fernando de Noronha eu não posso dar não. Mas pelo menos Enseada dos Golfinhos, se você quiser, eu tenho uma pousada lá. E se você quiser, você vai para lá. Eu disse, oxe, é de Deus. Glória. E aí ela nos mandou para lá, quando casamos, fomos para lá. Pela manhã, no dia seguinte, eu lembro que na pousada era baixa temporada, casamos no início em dezembro, e não tinha ninguém na pousada, até os funcionários não tinha nada na cozinha. E aí a gente foi, era beira macro a pousada, tinha um barzinho ao lado, fomos lá para tomar café. Chegando lá, pedimos. Quando fomos falar no valor, perguntar o valor para pagar, o rapaz disse, vocês são recém-casados? Da senhora, aí disse o nome da senhora. Aí eu disse, somos. Ele fez, pronto. Ele disse, o tempo que você ficar aqui, tudo que você precisar de consumir aqui é por conta dela. Então, além da casa, proveu também a alimentação. Então, em tudo nós vimos a mão de Deus. A provisão de Deus. Pois Ele é o Jeová Jireh, né? Ele provê, Ele permite faltar para que a gente veja que a gente é limitado, não temos nada e não podemos nada. Aí é quando Ele chega com a provisão e o nome dele é glorificado. Glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Amém. E depois do casamento veio a bênção dos filhos. O senhor tem 2 filhos? 2 filhos, 2 bênçãos. 2 bênçãos. Adonias está hoje com 15 anos. Sim. Está aqui conosco no estúdio. Sim. E a Daça, que está hoje com 11 anos, também uma bênção. Deus tem me dado filhos maravilhosos, saudáveis, inteligentes, que têm nos honrado, que têm glorificado a Deus, são envolvidos na obra, querem estar na igreja 24 horas. Então, eu me vejo neles, graças a Deus, por isso. E tanto eu como a mãe, a gente tem se preocupado nessa dedicação de ensinar. Aprendi isso com a minha avó, esse legado, passar para eles, e graças a Deus temos visto que eles têm se dedicado nesse trabalho. O Adonias é muito inteligente, Deus tem abençoado ele já foi muito bem em matemática na Olimpíada que teve agora aqui no Recife. Sim. Ele foi um dos primeiros colocados e ganhou uma passagem para os Estados Unidos. Passou uma semana lá na Disney, conheceu a NASA. Amém. Com 14 anos, hoje está com 15, foi o ano passado. E 6 meses depois se destacou também na escola no inglês e ganhou uma bolsa, né, para passar uma semana, um mês, melhor dizendo, na Inglaterra.
Então ele passou agora no mês de julho, o mês todinho de julho na Inglaterra, no intercâmbio, e eu digo para ele que eu nunca um lugar mais longe que eu fui foi Caruaru. Ele, em um semestre ele já foi para a Europa e para a América, né? Então Deus abençoou eles de uma forma e está abençoando. E a gente ensina a eles só que eles sejam fiéis. Isso é a mão de Deus mostrando a fidelidade. Se eles permanecerem fiéis, coisas muito maiores tem para ele, não só para ele, mas para todos aqueles, né? Aproveito a oportunidade para dizer para todos aqueles, principalmente jovem e adolescente, se dediquem, façam a obra, sirvam ao Senhor com alegria, porque coisas grandes e maravilhosas Deus tem. Além da salvação, aqui na terra Ele diz que tem 100 vezes tantos. Então Deus já quer abençoar, Deus quer fazer você cabeça, Deus quer fazer você próspero. Existem faculdades, existe emprego, existem coisas boas. Desde que você honre o Senhor, Deus com certeza vai lhe honrar. Amém? Amém. Glória a Jesus. Agora a gente vai querer saber um pouquinho do Senhor, como é que foi o seu chamado para o ministério, né? Antes do seu casar, o senhor já era auxiliar, né? Aí casou com a irmã Miriam, e aí depois o senhor foi trabalhando. Como é que foi o chamado para o presbitério, para o diaconato? Queria que o senhor contasse e retomasse a questão da visão, do sonho, né? Que o senhor estava contando no bloco anterior. Por favor, presbítera. Já servíamos como auxiliar da igreja, e aí o pastor nos separou também, né? Para o serviço oficial da congregação. Estávamos fazendo a obra, já noivo. E aí casamos e logo após o casamento veio o chamado para o diaconato. Estávamos já ajudando o pastor como diácono da igreja. Passamos um bom tempo como diácono, foi uma fase. Eu digo sempre aos mais novos, quando estou conversando, que a gente não deixa nunca de ser diácono. Desde que a gente aceita Jesus, a gente já é um diácono, já é um servidor, já é um servo para servir a obra, mas a responsabilidade dada pelo pastor é algo que pesa. Então a gente aprendeu a fazer isso com muito zelo, para considerar aqueles que vamos dizer assim, que colocaram seu nome, né? E se responsabilizaram por nós. Então não só Deus, nosso pastor, mas aqueles que confiaram a nós. E assim fizemos. E graças a Deus veio o chamado para o presbitério. O chamado para o presbitério foi um chamado que Deus já vinha falando sobre isso. Eu ficava sempre não querendo dar ouvido, né? Deus falava, mas não dava ouvido, mas já está pesado demais, diácono, já estou muito feliz aqui, está no meio do povo. Não me via naquela posição, mas sempre dizia a Deus, se for para ser, Senhor, me ajude, porque não é fácil liderar a congregação, estar na posição de um administrador, né? Claro que é orientado pelo nosso pastor, mas ele confiou a gente, aquela congregação. E chegou o momento, né? Foi no período da pandemia, eu ainda, foi naquele período que fomos separados com os cultos ainda com pouca gente na congregação. Foi em 2020, né? Nossa separação para o presbitério. E passamos ali aquele período ainda na congregação que iniciamos como presbítero. Foi uma experiência muito boa, mas até então, debaixo, vamos assim dizer, da vara do nosso presbítero Eduardo Dragão, aprendendo com ele. Que inclusive esteve conosco aqui contando o testemunho dele, não é? Foi uma bênção. E sempre ainda deixando presbítero, dizendo, o senhor é o presbítero também, o senhor é o presbítero da congregação, me ensine, me oriente. Ele com todo carinho, com toda a dedicação, um grande amigo, nossa família é muito amiga, sempre aprendendo, mas o Senhor achou por bem nos tirar e dizer, agora você vai caminhar só. A experiência que você adquiriu agora é com você e com a minha ajuda. Foi quando chegou a revelação que eu imaginava 20 anos, eu sempre imaginava, vai chegar um momento que eu sei que eu vou sair de Torrões 2, mas como será? Porque já são 20 anos. Cheguei solteiro, já estava como presbítero com 2 filhos e uma esposa. Fizemos amigos, trabalhamos ali, conhecemos praticamente aquela congregação toda, que começamos ali e não sabia como seria. Lembro que o presbítero Joel, ele disse uma certa vez, e eu guardei isso, ele disse, congregação que você for, eu lembro que eu ainda estava como auxiliar, ele disse, congregação que você não crie raiz. Ele falou no criar raiz, a gente se apegar demais, porque ele dizia que obreiro não tem casa, tem tenda.
E se você se apegar demais, você vai sofrer quando você sair. E a igreja sofre também. Então eu pensava nisso, mas como será, meu Deus? 20 anos aqui, não conheço outra congregação. Claro, passei 2 anos em Torrões de fora, né? Mas ali foi minha vida, comecei a minha vida ministerial ali. Então chegou o momento que precisar sair, foi quando o Senhor me deu essa revelação. Eu estava deitado em casa, num sofá, na sala, minha esposa numa cadeira e meus meninos no meio da sala brincando. E aí eu olhando para a cozinha de casa, de uma hora para outra eu fechei os olhos, não dormi, e eu via o coordenador, a evangelista Itamar Félix, vindo em minha direção com uma mala. E onde eu estava deitado, ele chegava na minha frente e me entregava a mala. Aí eu estendia a mão e quando eu pegava na mala, eu abri o olho. Minha esposa percebeu aquele choque que eu tive e perguntou o que foi. Eu disse a ela que a visão contei, o pastor acabou de me entregar uma mala aqui. Aí ela entendeu. Aí foi quando eu entendi também. Eu disse, chegou. Na mesma semana, irmã Thalita, o pastor liga para mim. Irmão Wellington, o senhor está disposto a ajudar o nosso pastor em outra congregação? Eu disse, sim, senhor, pastor. Deus já falou, vamos trabalhar. E aí não senti aquele choque. Claro, a gente ficou triste porque foi uma separação assim, mas nada que sentiu que era o chamado de Deus. E aí fomos para a segunda congregação, a terceira, porque a primeira foi Torrão de Fora, mas servindo na obra, fomos para a segunda congregação. Glória a Deus, que bênção, presbítero. Eu queria que o senhor relatasse para a gente um episódio, acredito que foi nesse mesmo período, da salvação de muitas centenas de vidas, não é? No hospital de campanha, isso. Foram 242, para ser mais 242, para ser mais Como é que foi essa grande, né, pescaria, não é verdade? Foi no período da pandemia. Eu queria que o senhor relatasse para a gente esse testemunho. Quando começou a pandemia, decretada mesmo, foi em março de 2020. E aí estávamos desempregados, porque já começou o reflexo no mundo e a empresa que eu estava trabalhando, eu estava recente e lá me desligou. Então estava desempregado. Fechou tudo, os cultos começaram online e estávamos com a família cultuando na Rede Brasil, no culto no lar. E aí quem estava nesse dia trazendo a mensagem foi o evangelista Itamar Félix, que é o nosso coordenador. E eu lembro que ele olhou para a câmera, apontou assim e disse assim, Deus vai abrir a porta e o telefone vai tocar. E quando ele disse isso, eu peguei a palavra. Eu disse, amém, eu creio. Estávamos em oração para Deus abrir uma porta, mas ao mesmo tempo achando difícil, porque estava tudo se fechando. Muita gente perdendo o emprego, mas ele disse, isso eu lembro, dia 30 de abril. Dia seguinte, dia 1º de maio, feriado, numa sexta-feira. E foi justamente, me acordei com o telefone tocando. E quando eu atendi, a pessoa do outro lado informou, disse que era para emprego, se eu estava interessado, eu disse que sim. E a minha esposa acordou também, perguntou e eu fiz sinal para ela, disse é para trabalhar. E ela ficou muito feliz. E aí quando ele perguntou, aquela pessoa perguntou tudo, eu disse assim, aí eu perguntei, é para onde? Depois de ter confirmado tudo, o documento, é para onde? Aí ela disse, para trabalhar no hospital de Covid, hospital de campanha de Covid. E aí quando eu disse para minha esposa, ela estava feliz, ela fez, não. No período da pandemia. Mas é o que mais a gente ouvia, morreram tanto, e a pandemia é uma coisa que ninguém conhecia, inesperada, pegou todo mundo de surpresa. E ela disse, não. Aí eu disse, Deus falou, eu vou. E aí fomos apreensivos, mas fomos. Quando eu entrei, irmã Thalita, isso foi na sexta, na segunda-feira fomos lá, entregamos documentação, na terça começamos a trabalhar, foi dia 5. 5 de maio. Dia do meu aniversário. Então ficou marcado também. Então, entrei naquele hospital, um hospital de campanha, um hospital enorme, me paramentei. Quando eu cruzei a porta, que entrei na enfermaria, era uma cena de guerra. Imagina. 60 leitos ocupados, como se fosse uma semi-UTI, tinha a UTI, mas lá era como se fosse uma semi-UTI, tudo lotado. Então eu fiz uma pergunta ao Senhor, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Silêncio. Não sou da área de saúde, né? Fui para trabalhar como assistente administrativa, até hoje me pergunto como chegou meu currículo ali, como me chamaram, não sei, eu sei que foi Deus. E comecei. E lembro que uma certa vez eu conferi os leitos, passava leito por leito, conferindo o nome, vendo se tinha alta, se tinha óbito, quem foi transferido para a UTI, quem veio.
para passar aquelas informações. E passei num leito e tinha lá um rapaz, não lembro o nome, mas tinha o nome dele de Jesus. Aí eu passei, fulano de tal de Jesus, ele fez sinal, aí eu voltei. Fui pro leito seguinte, mas voltei. Aí eu olhei para ele e disse, é de Jesus mesmo? Aí ele fez, não, sou afastado. E aí falamos de Jesus para ele, ele aceitou. Glória. Quando ele aceita, tinha 2 pessoas que trabalhavam na limpeza ao redor ali e ficou olhando, eu pregando para aquele rapaz e a menina ficou olhando. E eu olhei para ela e disse assim, você é afastada também, né? E ela disse, sou. Meu pai faleceu há pouco tempo também de Covid e aí começou a chorar, falando de Jesus, ela aceitou. O outro rapaz também aceitou, então os 3 aceitaram. Glória a Jesus. Quando eles aceitaram, eu disse para os 2, eu disse, Deus está dizendo que através de vocês vai fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Só que com pouco tempo eles não estavam mais trabalhando lá e foi quando eu entendi que aquela profecia era para mim. Para o Senhor. E aí começamos, através dali, começamos a falar de Jesus todo o plantão. Nós temos imagens, eu vou pedir para a gente acompanhar e o senhor pode continuar conversando, tá certo? Mas são imagens que a gente vai acompanhar juntos, vamos juntos. E tem um vídeo no final que o senhor também fala para a gente. Esse aí foi o último dia, quando o hospital fechou, porque não tinha mais paciente. Dia 30 de setembro, não já tinha, pronto. Aí era essa enfermaria aí que eu trabalhava. O senhor pode seguir contando. Então foi quando começamos a pregar o evangelho, as vidas foram se convertendo, tínhamos pessoas, tínhamos ali técnicas, tínhamos enfermeira que também era evangélica, fazia obra também, fazíamos culto. Sim. No início do plantão. Então a gente começou a pregar o evangelho e as almas foram se convertendo. Isso aí é um aniversário, fazíamos aniversário também dos pacientes, já que a família não podia entrar, fazíamos chamada de vídeo. Então marcou muito a nossa vida e a vida de muita gente, que eu tenho certeza que hoje eles estão assistindo, muitos desses aí estão assistindo e devem lembrar desse período. E Jesus começou a salvar, irmã Thalita, começou a salvar e a última vida que Jesus salvou ali foi o número 242. Então, glória a Jesus. Foi quando o Senhor me disse, tá vendo? Respondeu a pergunta que eu fiz lá atrás. Tá vendo o que você veio fazer aqui? E eu lembro que desse eu tive uma revelação ainda. Um avião, ele caía, eu via um avião caindo e ficava submerso. Esse é um dos cultos, presbítero? A gente dava cópia a todos os pacientes para eles cantarem. Glória a Deus. E Jesus fazia presente. A gente sentia a presença de Deus aí. Era um misto de tristeza. E quando a gente não começava, eles pediam. Eu acredito. Ele ligava, vai ter culto não vão cantar não. Oh, que trabalho importante, né? Glória a Deus. Que coisa linda, glória a Jesus. O senhor falava sobre a visão do avião, né? Visão, então, pode retomar. Eu tive essa visão, o avião caía e ficava submerso na lama. A parte do meio para trás ficava acima e abaixo soterrado. E eu lembro que eu me aproximava, irmã Thalita, e ali eu via aquelas poltronas, e as poltronas eram justamente aquelas camas. Sim. E aí, quando eu via aquelas camas ali, e as pessoas começavam a se mexer, eu dizia, tá viva, e eu começava a tirar as pessoas. E quando eu tirava, no mesmo momento vinha na minha mente assim, eu preciso tirar logo, porque daqui a pouco vai chegar a imprensa, vai chegar a polícia, vai chegar bombeiro, e eu não vou poder mais ficar aqui. Então eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui para tirar essas pessoas. Então eu começava, quando eu via se mexendo, eu puxava, e eu tirei muita gente. E aí no final foi quando eu entendi que aquela visão era justamente Deus tinha me levado para ali, para resgatar essas vidas. Glória a Deus. Teve um paciente, e esses foram muitos. Teve milagre de cura, de nós orarmos ali e Deus dá um rins novo para uma irmã. Aleluia. Uma irmã nova, da Zona Norte, não sei se ela está nos ouvindo, se ela estiver nos ouvindo ela vai lembrar. Ela estava fazendo hemodiálise, todos os plantões que eu estava ali, ela estava fazendo hemodiálise e ela chorava e aquilo me incomodava. E uma vez eu me levantei, cheguei junto dela e disse assim, a senhora crê que Jesus dá rins novo? Aleluia. Aí ela disse, creio, irmã, ore, irmã, que eu não aguento mais essa máquina aqui. E aí fizemos uma oração, irmã Thalita. No plantão seguinte, a máquina chegou, encostou do lado dela, ela começou a chorar. E eu perguntei, tá chorando por quê? A senhora não crê? Não creu? Ela disse, crê. E a máquina ficou lá. E o rapaz que veio fazer a hemodiálise veio falar com o médico estava do meu lado. E aí o médico disse assim, leito, eu não lembro o leito dela, mas disse assim, leito tal não vai fazer hemodiálise hoje. E aí leito tal é o leito da irmã. E o rapaz fez, por que ele fez? Pelos exames dela de ontem aqui, não vai precisar não, vamos deixar para reavaliar os exames. E no outro plantão, fizeram o exame de novo.
E aí a resposta que o médico deu para ela quando foi lá, que eu ouvi, ela disse assim: a senhora não vai mais precisar fazer hemodiálise porque o seu rim está novo. Aleluia, glória a Jesus. Esse mesmo médico disse que um determinado paciente estava em estado terminal. E aí ele disse que aquele paciente ali é só paliação, remédios paliativos para tirar a dor, mas a qualquer momento ele vai morrer. E quando ele disse isso, eu fui lá. Eu olhei, realmente o paciente parecia que já estava em óbito, mas as máquinas lá mostravam que ele estava com sinais vitais. E aí comecei a falar de Jesus para ele. Ele não dava nenhum sinal de vida, irmã Thalita. E falei de Jesus, mas na mesma hora eu disse: será que ele está me ouvindo? E aí peguei na mão dele e disse assim: o senhor está me ouvindo? Se eu estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E ele apertou, pouca força, mas ele apertou. E aí falei que Jesus podia tirar ele dali, mas que existia uma cidade melhor, que ele precisava aceitar Jesus. E perguntei: você quer aceitar Jesus? Se quiser apertar Jesus, aperte minha mão. E ele apertou. E eu disse: só para confirmar, aperte 3 vezes. Ele apertou as 3 vezes. No outro dia, às 3 horas da tarde, aquele homem faleceu. E eu fiquei feliz porque fui o instrumento de Deus para aquela vida poder entrar no reino dos céus. E o que isso me ensinou? Que no céu a gente vai ter muitas surpresas. Verdade. Pessoas que muitas vezes a gente pensa que não teve a oportunidade de salvação. Porque eu tenho certeza que aquele homem tinha família orando por ele. Pessoas evangélicas, crentes, pedindo a salvação dele. Como ali existia um impedimento, era um isolamento. Ninguém podia estar com ele. Ninguém podia chegar. Mas Deus ouviu a oração de alguém daquela família. Aleluia. Disse assim: eu vou levar um meu ali para dentro para chegar à salvação naquela vida. E ele aceitou. Partiu. Essa família não sabe, irmã Thalita. É verdade. Porque ali nós lacramos, tira uma foto, bota em cima, ele reconhece por foto, não conhece a família nem tem conhecimento desse episódio. A não ser que Deus tenha revelado, tenha falado, porque eu creio que Deus fala e revela. Mas se não, Ele só vai revelar naquele dia. Então, foram essas experiências que me deixou... E por isso que eu digo: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Então, o que Ele quiser fazer de mim, eu estou à disposição. Glória a Deus. Estamos para servir, Glória para ser a Deus. Instrumento de Deus. E o Senhor tem cooperado com o pastor, né, em congregações, Deus tem feito grandes coisas. E hoje nós estamos aqui contando que Ele é bom, que Ele é fiel e que Ele faz. Muitas emoções, as emoções não param por aqui. O Senhor já acompanha o nosso programa e sabe que chegou um momento muito especial, né? Que é o momento das homenagens que a gente confere juntos agora. Pai do Senhor, queridos, passando aqui para trazer minha palavra ao presbítero Wellington Costa, meu amigo, companheiro, conselheiro, a pessoa que me acompanha desde a minha conversão, há 17 anos atrás, esteve comigo na minha primeira escola dominical, né? Ele esteve comigo nos meus primeiros embates, nos meus primeiros desafios acerca da fé cristã. Foi a pessoa que me aconselhou no meu casamento, esteve comigo em muitos momentos de aprendizado. É um companheiro a quem eu queria sempre estar perto para poder aprender sobre o comportamento da fé, fazer algumas perguntas sobre: João, o que Jesus faria? Me ensinou muito com essas perguntas, me deu muitos exemplos de como servir a Jesus e sofrer pelo Evangelho. E hoje eu estou aqui para agradecê-lo. Sirvo como diácono da igreja e devo muito isso ao aprendizado que estive com ele. E para minha satisfação, ser chamado de amigo dele é uma alegria muito grande, assim como de sua família. Trago a gratidão da minha em nome de Jesus. Senhor, boa noite. Eu venho falar do meu neto a respeito dele. Venho dizer que ele é um menino muito bom, um menino muito prestativo, um menino muito esforçado na obra do Senhor, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom neto. E eu não tenho o que falar do meu neto. Ele, desde pequeno, que ele é uma benção. Todo mundo gosta dele, é muito querido da família. E a prova que eu tenho de dizer do meu neto é isso. É esforçado na obra, é esforçado em casa, é muito calmo, não tem estresse com ele. Desde que nasceu e até aqui, a gente não tem o que falar dele. A família não tem o que dizer dele. Todos gostam dele, todos amam ele, todos abraçam. É irmão, é pai, é avô, é avó. E todos sobrinhos, os primos, gostam tanto dele que no lugar de chamar ele, saber que ele é o primo, chama ele de tio Wellington.
A paz do Senhor a todos. Para nós é um motivo de bastante alegria de podermos compartilharmos esse momento tão especial na vida do nosso irmão, amigo e companheiro de ministério, o presbítero, o irmão Wellington. Meus amados irmãos, falar do presbítero Wellington é sempre uma alegria, pois me recordo há muitos anos atrás, ali naquela congregação Torrões Antiga, sempre víamos esse jovem dedicado, esforçado na obra do Senhor, tendo sempre um prazer de estar envolvido na seara do Mestre, dentro de uma obediência, e isso nós vimos o fruto. Hoje é um companheiro de ministério, servindo a Deus, cooperando com o nosso pastor presidente, e quero lhe desejar felicidade nessa homenagem, que Deus continue lhe ajudando em tudo. Pai do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos meus irmãos que são ouvintes assíduos dos programas da Rede Brasil de Comunicação, em especial de Missão de Vida. Eu vim aqui de forma sucinta para falar do presbítero Wellington Costa. O Wellington é um homem de Deus, é um servo de Deus, muito humilde, muito obediente a Deus, ao pastor da igreja, à palavra de Deus. A sua esposa, uma mulher também muito dedicada, não é, à sua família e também à Igreja do Senhor Jesus, e seus 2 filhos que são maravilhosos, estudiosos e muito dedicados também. O irmão Wellington tem vários milagres da parte de Deus que ele pode contar. Eu não sei dos quais, ou ele vai contar para vocês, mas o irmão Wellington, Deus abriu uma porta para ele em meio à pandemia, e ali ele ganhou muitas vidas para o reino de Deus. Foi o propósito do Senhor abrir uma porta para este homem, não é? No hospital de campanha, e foi um momento de muita guerra, né, com este vírus chamado Covid-19, mas ele ali, ele não só ganhou o pão de cada dia, como também ganhou vidas para o reino de Deus, como já disse. Então, vocês que vão assistir, não é, pela Rede Brasil de Comunicação, o programa Lição de Vida, gravado por este homem de Deus, você vai edificar a sua vida diante do Senhor com o testemunho dele. Deus abençoe a sua vida, irmão Wellington, permaneça assim com esse amor, com essa humildade e obediência, servindo a Deus, a sua família e a igreja do Senhor Jesus. Parabéns pelo belo testemunho e levante a cabeça e siga em frente, servindo ao Senhor, como já disse, com prazer e alegria, fidelidade como o Senhor tem feito até hoje. Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Miriam, esposa de Wellington, e estamos aqui em família, Adassa e Adonias, para desejar a ele que as bênçãos do Senhor continuem a ser derramadas sobre sua vida. O Wellington é uma pessoa maravilhosa, o Senhor ele me concedeu essa bênção. Orei muito por essa bênção e o Senhor me concedeu. O Senhor te abençoe, viu, meu amado? São quase 20 anos de vida conjugal que o Senhor tem nos preparado. Você é uma bênção para a nossa vida. Deus abençoe, nós te amamos. Amém, glória a Deus. Que linda homenagem, né, presbítero? Obrigado, Thalita, por a bênção. Amém. A gente quer agradecer aos irmãos que enviaram, né, os vídeos para o nosso convidado de hoje, o diácono João Paulo, a irmã Ivonete, a sua avó, que bênção, que linda, né? Deixou aí um recado muito especial. Queremos agradecer também ao presbítero José Roberto, que mandou o seu vídeo para a gente, ao coordenador da área, evangelista Itamar Félix, deixou também o seu depoimento, e a irmã Miriam e seus filhos, né, que fez essa linda declaração. Que Deus abençoe. Muito obrigada aos queridos que se disponibilizaram a gravar este vídeo para a nossa homenagem de hoje. Agora a gente chegou a um momento também, um outro momento muito especial. O senhor que acompanha o nosso programa já deve saber, também você de casa, também, que é o momento da nossa Caixa das Lembranças. É o momento que os nossos convidados, através de algum objeto, né, resgatam lembranças importantes, lembranças especiais. A gente sempre conta com a ajuda aí da família. Foi sua esposa, viu, que separou essa lembrança para o senhor. Eu queria que o senhor abrisse a caixa, por favor, presbítero. Amém, Thalita. Visse a lembrança e nos falasse dela. Eita, dela ou delas, né? Que às vezes tem mais de uma, né?
Se eu puder tirar e mostrar pra gente, viu? Eita, isso aqui eu lembro. Lembra bem dessa roupinha? Olha que linda. A roupinha do meu É de um primogênito. rapaz, de um rapazinho. Adonias. Ah, Hoje está do meu tamanho. vai crescer mais, né, presbítero? Ai, Pensa, né? Jesus. A chegada aí do Adonias. Eita. Tem uma outra roupinha também linda, que essa é de uma princesa, né? Minha princesa chamada Adassa. Hoje com 11 anos, também quase do meu tamanho. Amém. E lembra, mesmo cheirinho. Oh, que Ela bem. fez questão de botar o perfume que eles usavam. Me levou a 15 e 11 anos atrás A chegada da deles chegada deles. mudou a vida do Senhor, né? Mudou. Um casamento sem filho não é a mesma coisa, Thalita. Então Deus, Ele é bom. Ele nos tem dado esse privilégio, a honra de ter 2 filhos maravilhosos e com a esposa linda, abençoada também que Deus me deu, que nos ajuda nesse ministério e nos ajuda nesta obra, que é a família também. Amém. Para mim é uma honra. Obrigado. Quero agradecer desde já por esta homenagem. Agradecer também aos nossos irmãos que se disponibilizaram, como a senhora bem disse. Todos eles fazem parte da minha vida na casa do Senhor. O presbítero Roberto foi tanto ele como a irmã Cristina foram minhas testemunhas de casamento, me ajudaram no namoro. Foi meu dirigente da campanha, o presbítero Roberto, foi meu professor de discipulado quando me converti. E hoje eu fico dizendo, meu Jesus, como tu é bom, servindo juntamente com ele no presbitério da igreja. Ao diácono João Paulo, é um amigo que não posso aqui também deixar de citar. Meu coordenador, que é um pai, é um professor, ele sabe o que ele tem representado na minha vida, na vida da minha família. Assim que ele já chegou fazendo a diferença. Não vou relatar aqui, mas ele sabe uma situação que ele demonstrou, mesmo sem ter a proximidade, sem mesmo nos conhecer, mas ele fez algo ali que nós não esquecemos. A minha avó, meu Deus, minha avó é tudo, né? Na minha vida, minha mãe, meus irmãos, enfim, a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Nos emocionou muito esse programa. Glória a Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor também por estar conosco. Eu sei que esse é um dia que foi marcado por Deus, né? O Senhor já havia participado de uma edição anterior do Lição de Vida, não é? Isso. Mas aprove a Deus trazê-lo novamente para que outras pessoas possam ser alcançadas através do testemunho e atualizar também, porque o nosso Deus, Ele continua, né, fazendo em nós, né? E através de nós. Então, nos sentimos muito honrados em recebê-lo. Que Deus continue abençoando o Senhor. E agora eu deixo espaço para o Senhor, por favor, nos despedir em oração. Sim. Vamos orar ao Senhor. Pode fechar a caixa. Deus, não é? Apresentar cada vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, Senhor, render graças pelo privilégio que o Senhor nos dá. Somos tão pequenos, somos tão fracos, mas a Tua fidelidade, Tua misericórdia, Senhor, a Tua provisão nas nossas vidas são incontáveis. E aqui estamos para compartilhar, Senhor, um pouco desse testemunho de vida que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, nos escolheu para vivenciar e para transmitir àqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir e que por meio dele, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor acrescentou a fé, deu a direção em alguma situação, porque o Senhor sabe como fazer. Pai, eu te louvo pela vida da nossa irmã Thalita, pela vida da produção, pela vida de todos que trabalham, Senhor, e fazem este veículo de bênção para a vida daqueles que não podem muitas vezes chegar à igreja, que estão nos hospitais, que estão trabalhando, mas o Senhor se utiliza deles para falar e para trazer uma palavra de fé, uma palavra de edificação. Pai, eu quero te pedir pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, este homem que o Senhor deu a visão para adquirir, Senhor, este veículo de imprensa para, através dele, a Tua obra ser divulgada e poder chegar aonde nós não podemos chegar. Pai, eu te louvo pela vida dos irmãos, te louvo pela vida do diácono Anselmo, teu servo que veio conosco, pela vida do meu filho que também está aqui, da minha família. Enfim, te louvo por tudo e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, Irmã Thalita. presbítero. Muito obrigada mais uma Eu vez. agradeço. Eu agradeço a você também que esteve conosco até o momento. Se Jesus não voltar, semana que vem nós estaremos de volta. Nós vamos ficando por aqui. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.